Bom, vamos dar continuidade aqui à resolução da lista, né? Eu sou a Bruna e vou apresentar aqui para vocês a resolução da questão 9. Então, ela diz o seguinte: são dados 5 pontos de coordenadas inteiras em um plano. Mostre que o ponto médio de pelo menos um dos 10 segmentos determinados por eles tem coordenadas inteiras. Então, a questão pede para a gente mostrar, né, que o ponto médio de pelo menos um dos 10 segmentos determinados pelos pontos dados na questão, que no caso são 5 pontos, vão ter coordenadas inteiras. Então, de início a gente vai lembrar aqui, né, o significado de ponto médio. Então, nós vamos ter aqui um ponto, né, o ponto A de coordenadas x, a, y, a, e o ponto B de coordenadas x, b e y, b. E a gente vai ter aqui M como representando o ponto médio desse segmento. Percebam que aqui a gente tem um segmento, né, que liga o ponto A ao ponto B. De início, assim, o que significa, né, o ponto ser um ponto médio, né? Então, assim, o ponto médio, ele vai ser o ponto em que vai dividir um segmento em dois segmentos iguais. Então, nesse caso, a gente vai ter que AM vai ser igual a MB. Então, assim, só mesmo para dar uma relembrada no conceito de ponto médio. Passando para a nossa resolução, a gente pode separar os pontos de coordenadas inteiras em 4 grupos: o G1, o G2, o G3 e o G4. Então, a gente vai ter que no grupo 1, vamos ter x e y, representando as coordenadas de um ponto, e esses x e y vão pertencer ambos ao conjunto dos números inteiros, e vamos considerar o x e o y como sendo ambos pares. No grupo 2, a gente vai ter um ponto x e y, também pertencente ao conjunto dos números inteiros, os dois, em que x e y ambos vão ser ímpares. No grupo 3, a gente vai ter o x e o y, ambos pertencentes também ao conjunto dos números inteiros, e vamos considerar o x como sendo par e o y como sendo ímpar. No grupo 4, a gente vai ter um ponto x e y, também pertencente, o x pertencente aos números inteiros e o y também pertencente aos números inteiros, tal que o x vai ser ímpar e o y vai ser par. Então, assim, a gente aloca, né, 4 pontos nesses grupos. Agora, observe o seguinte, né? Observe que os pontos que pertencem ao mesmo grupo possuem pontos médios com coordenadas inteiras. E como a gente tem 5 pontos, pelo princípio da casa dos pombos, né, esse princípio ele nos garante que há pelo menos 2 pontos no mesmo grupo. Então, como a gente tem 5 pontos, né, e a gente apenas alocou 4, tem apenas 4 casas, a gente necessariamente vai ter pelo menos 2 pontos em uma dessas casas. Então, nesse momento, né, a gente consegue mostrar, né, que um ponto médio de pelo menos um dos 10 segmentos determinado por esses 5 pontos vão ter coordenadas inteiras. E assim a gente conclui a resolução da nossa questão.